Em relação a situações práticas, a quantidade em estudo é dada por uma função composta. Nestes casos, para determinar a taxa de variação, devemos usar a regra da cadeia. Vamos ver um exemplo. A área de um quadrado de lado L está se expandindo segundo a equação. Então, L é igual a 2 mais t ao quadrado. Ou seja, para o tempo igual a zero, o valor do lado é 2, né? A medida do lado vale 2. Para o tempo igual a 1, o valor do lado, né? O lado vale 3. Para t igual a 2, 2 ao quadrado 4, 4 mais 4, 6, o valor do lado é 6. E assim sucessivamente. Determinar a taxa de variação é derivada, né, pessoal? Da área do quadrado no tempo igual a 2. Então, veja bem, eu quero a derivada, taxa de variação é derivada de quem? Da área em relação a quem? Em relação ao tempo, porque eu falei tempo igual a 2. Então, nós vamos ter que usar aqui a regra da cadeia. Então, nós sabemos que a área é igual a L ao quadrado, o lado ao quadrado. E o L foi dado que o L é igual a 2 mais t ao quadrado. Então, a taxa de variação da área em relação ao tempo, num tempo t qualquer, é dado por derivada da área em relação ao t, em relação ao tempo, né? dA dt. Só que, veja bem, se eu for derivar, eu tenho duas maneiras de resolver isso daqui, né? No lugar do L, colocar 2 mais t ao quadrado, ou então fazer a regra da cadeia, que é o que nós vamos fazer aqui. Né? Então, dA dt é o quê? Eu vou sair da área e tem que chegar ao tempo. Então, eu tenho que derivar a área em relação ao lado. Derivada da área em relação ao lado é 2L, né? Derivada de L ao quadrado é 2L. E multiplicar para a derivação de L em relação ao tempo. Meu L está aqui, vou derivar em relação ao tempo, 2T. Então, ficou 2L vezes 2T, que é 4 vezes LT. Eu estou fazendo a derivada em função de T. Então, meu L é igual a 2 mais t ao quadrado, então vai ser 4 que multiplica no lugar, 2 mais t ao quadrado vezes t. E eu quero para t igual a 2, então vou colocar 2 no lugar do t, aqui tem um t, eu coloco um 2, aqui tem um t, eu coloco outro 2. Então vai ficar 2 ao quadrado 4, 4 mais 2, 6, 6 vezes 4 é 24, 24 vezes 2, 48. Então, a derivada da área em relação ao tempo é 48, ou seja, a área cresce 48 unidades de área por unidade de tempo. Exercício 4. O raio de uma circunferência cresce à razão de 21 cm por segundo. Ou seja, a derivada de R em relação ao tempo é 21 cm por segundo. Foi dado. O raio de uma circunferência cresce à razão de 21 cm por segundo. Então, o raio vai crescer a cada segundo 21 centímetros. Qual a taxa de crescimento do comprimento da circunferência em relação ao tempo? Então, ele quer a derivada do comprimento em relação ao tempo, dL dt. Então, nós temos que o R, que é o raio da circunferência, nós temos o T, que é tempo, e nós temos o L, que é o comprimento da circunferência. Da geometria, nós sabemos que o comprimento é dado por 2πr, né? O comprimento de uma circunferência é 2πr. Por hipótese, a taxa de crescimento de R em relação ao tempo é dr dt 21 cm por segundo, que foi dado. Né? Dr dt, a taxa de derivação do raio de uma circunferência, cresce, né? Ou seja, dr dt é 21 cm por segundo, a taxa é 21 cm por segundo. Então, aqui nós temos que dr dt é igual a 21 cm por segundo. Então, a taxa de crescimento de R em relação a t é dada por dl dt. Então, nós temos que dl dt, né, derivada do comprimento da circunferência em relação ao tempo, vai ser igual a derivada do comprimento da circunferência em relação a R, vezes dr dt. Né? Então, a derivada do comprimento em relação a R está aqui, 2π. Né? O L é 2πr, derivar em relação a R, 2π. Vezes o dr dt, que foi dado, que é 21. Então, dl dt vai ser 42π centímetros por segundo.